conectando você às informações sobre a economia local, histórias inspiradoras e as oportunidades de nossa cidade. Radar Xinguara. Olá, aqui é o William Gonçalves e nós estamos começando o primeiro episódio da temporada 2026 do Radar Xinguara. E nós estamos aqui com a Suzana Souza, diretamente do Café e Bistrô Aromas, é isso? Isso mesmo. Então a Suzana ela já esteve conosco na temporada 2026 do Radar em Foco, né? Que é um quadro do nosso podcast que foca em temas específicos, né? E na ocasião ela estava atuando como vendedora de carros. Bem diferente, com foco no público feminino. Isso. Mas desde lá, e isso já foi revelado assim um pouco da nossa conversa, já tinha ali alguma coisa nesse sentido, né? Ela já estava envolvida com empreendedorismo por meio da venda de roupas femininas, né? E há algum tempo ela tem se dedicado aí ao ramo da alimentação. Quem acompanha a Suzana nas redes sociais sabe que ela estava trabalhando com essa questão de alimentação, né? E aí ela vai contar essa história aí pra gente já, né? Então, Suzana, a gente agradece mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast, agora vamos dizer assim, num outro momento, né? Quase uma continuação daquela entrevista, porque lá você já começou a falar sobre essa questão de empreendedorismo, né? Então eu deixo espaço aqui para você saudar a nossa audiência. Oi, pessoal, de volta. Só que agora um pouquinho diferente, né? Foi um prazer, né? Uma honra participar do outro episódio e tá sendo um prazer participar desse também, William. Agradeço, né, a oportunidade. E agora a gente veio um pouquinho diferente, né? Como você falou, eu já estava empreendendo, mas aí realmente decidi sair do CLT, né? E focar realmente no empreendedorismo aí, que realmente é algo que eu sempre fui me destacando. Falei, não, agora chegou a hora. E a cafeteria em si é algo que eu já sonhava, né? Eu já tinha essa vontade há muito tempo de abrir. E eu falei, não, agora chegou a oportunidade realmente da gente abrir. Sim. Até você já começou respondendo, né, a primeira pergunta que eu ia fazer, que era justamente essa questão. Você começou vendendo as roupas online, né, mas você já destacou que já vendeu assim de forma física, né? Sim. Depois veio a questão do açaí por delivery, né? Sim. E aí agora abriu a cafeteria e bistrô, né? Então você pode comentar mais um pouco pra gente sobre essa questão do que te motivou a mudar de área e se aventurar nesse novo negócio, né? Saindo não, quer dizer, saindo não, porque você me disse aqui nos bastidores que a questão das roupas não parou. Não, continua. Só que agora você tá focando nesse ramo da alimentação, né? Sim. E aí, qual foi a sua motivação, né? Eu sempre tive, né, um sonho, como eu falei. E assim, a loja também, querendo ou não, é um sonho que eu tenho para colocar. Só que, como eu já tinha morado em Goiânia, né, como a gente tinha conversado no outro episódio, eu gostava muito de cafeteria, eu sou apaixonada por café também. Então, eu vi uma necessidade muito grande aqui em Xinguara, né, das pessoas não ter um lugar para comer, assim, uma comida gostosa, sabe? Um lugar mais aconchegante, algo também que for diferente. Porque eu trabalho com algo diferente que não temos aqui, que são os cafés gelados. E aí, eu pesquisando bastante, eu falei assim, gente, se eu sinto a necessidade, às vezes no final de semana, né, de provar algo diferente, eu creio que deve ter muito mais pessoas que têm essa mesma necessidade que eu. E eu falei, não, vou mudar um pouquinho o ramo aí. Então, quando eu resolvi sair, né, do CLT, eu falei assim, eu preciso empreender em alguma coisa. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, analisar, e eu também tenho uma irmã que mora fora, né, do Brasil, ela mora em Londres, e ela começou a me mandar muita coisa de lá. Falei, não, vou buscar isso daqui. E aí eu falei, não, vou abrir. E foi onde que eu realmente decidi empreender no ramo de alimentação, que é da cafeteria, né, que é algo que cada dia eu vou aprendendo mais, e é isso. E por acaso, dessas experiências anteriores que você teve como vendedora, né, no CLT, na questão mesmo das roupas e tudo mais, e também do início, né, da venda do açaí, que você era na sua casa, né, e aí você entregava,
quais foram os aprendizados que tudo isso deu para você desenvolver aqui o seu trabalho aqui no Café Bistrô? Olha, quando eu saí do CLT, né, eu passou várias coisas na cabeça, então, assim, foi como você falou, questão do açaí. Eu continuei com as roupas, continuei com a minha loja no online somente, só que eu não queria somente aquilo. E aí, tá, eu comecei a vender açaí, creme de açaí na garrafa, tá, e o pessoal sempre procurando, eu sempre vendendo bastante, fazendo entrega. Aí eu falei, gente, vamos mudar, né, vamos outra coisa. Só que, assim, realmente é uma experiência, todo dia eu aprendo um pouco mais, né, porque você mexer com pessoas é difícil, querendo ou não, você lidar com gente, porque todo dia você lida com alguém diferente. Só que você vai aprendendo. E eu gosto muito dessa comunicação, né? Deu pra perceber que eu fui vendedora já. Então, eu gosto muito dessa comunicação. Mas, assim, a persistência, não desistir, aprendi muito a ter paciência. A gente precisa ter paciência, confiar no Senhor, primeiramente, nem em Deus. Eu entreguei os planos e projetos para Ele. Então, se Ele me deu oportunidade... E aí eu falei, não, vou agarrar e colocar em diante. Mas assim, de tudo a gente tem que confiar no Senhor. Confiar no Senhor primeiramente e ter persistência. A persistência, ela te leva à constância com certeza, porque não é fácil. Não é fácil você ter que enfrentar um ramo que você nunca mexeu basicamente, porque eu nunca mexi na parte de cafeteria, né? Tô aprendendo tudo novo, devagarzinho a gente vai colocando uma coisinha aqui, outra ali. Inclusive, eu tenho, novos sabores aí de café gelado que eu não coloquei no cardápio. Fui adequando durante essas 2 semanas que eu estou aberto, só tem 2 semanas. E é aprendendo mesmo, sabe? Cada dia. É persistência e paciência, porque não é fácil, gente. Mas com persistência a gente chega lá. E você já comentou assim um pouco da ideia, né? De montar esse negócio, mas tem mais alguma inspiração por trás dele? Os cafés fora aí. Você já... Além do que eu tenho muita vontade de viajar. Nunca fui, gente, pra fora, tá? Morro de vontade de viajar pra fora, assim, Londres e tal. Mas é porque eu sempre olhei muito essa parte lá, né? E eu tinha muita vontade. Falei assim, cara, no dia que eu tive a oportunidade, eu quero viajar pra fora pra mim poder conhecer esses cafés. Porque eu gosto de café, então eu já gosto muito de café. E eu falei, não, eu preciso realmente montar. E aí, como a minha irmã já mora fora também, foi mais uma inspiração para mim, né? Tá montando uma cafeteria para trazer algo diferente aqui para Xinguara, para o povo realmente ver que tem muita coisa boa no café, tá? No caso, você falou aí de, assim, fora do Brasil, né? Mas você já teve alguma oportunidade aqui dentro mesmo, assim, pode ser da região, ou você que... lá de Goiânia, de conhecer um espaço como esse? Sim, lá em Goiânia eu já tinha, frequentado cafeterias e eu sempre ficava muito apaixonada porque, assim, além do atendimento, né, também que a gente preza muito aqui, eu prezo muito por isso, desde o começo, desde quando eu fui CLT, desde quando eu trabalho com vendas, eu acho que a gente está faltando muito isso, um bom atendimento em si. E aí os locais me chamavam muita atenção, a forma deles servir, né, os cafés, a comida, tudo. Então até hoje eu sigo muita cafeteria de lá, eu pego muita inspiração de lá também, de São Paulo. E aí eu vou pegando essas inspirações e agregando aqui, né? Porque cada um tem um jeitinho diferente. E eu vou colocando no meu jeitinho. Só pegando as inspirações e colocando aqui no meu jeitinho. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou para montar esse espaço e organizar o cardápio? E assim, aproveitando a questão de falar sobre o espaço, né? Você também estava me contando aqui nos bastidores que você... quis começar logo, né? Sim. Com o que você tinha disponível, né? Então, assim, quem visitar aqui o espaço vai ver que é um espaço modesto ainda, mas porque ainda está num processo de desenvolvimento, Sim. né? Então, qual foi, assim, as dificuldades? Você acha? Porque a gente sabe que arrumar um local, né? Eu acho que para quem acompanha a Suzana, acho que deve ter visto uma história, sei que você falou sobre essa questão do local que você escolheu, né? E tudo isso daí. Então, explica aí desses desafios, né? Quando eu resolvi montar a cafeteria, como eu já tinha falado, né? Eu pedi direção para o Senhor. Então, assim, eu pedi para Deus me mostrar o local. Eu queria um local que Ele me colocasse lá dentro.
E aqui foi um deles. Além de tudo, porque ele já é um local mais afastado do centro, menos barulho, porque hoje eu acho que a gente quer mais sentar no lugar, escutar menos movimento de barulho, motos estranhas, né? Mais aconchegante. E eu queria algo que fosse ar livre, né? Então, por isso que eu fiz um espaço lá fora, que o cliente pode chegar, tomar um café, comer alguma coisa lá fora. E aí, eu comecei da forma que deu para mim falar assim, eu vou iniciar. Então, dá para mim iniciar, vou iniciar. E conforme eu vou passando tempo, eu vou arrumando uma coisa aqui e outra ali, deixando do jeitinho que eu quero. Eu não esperei o momento certo, porque não existe o momento certo para você começar algo. Você tem que ter coragem e começar. Porque se você esperar o momento certo, ele nunca vai existir. Né? Então, simplesmente comece. Hoje, se você chegar aqui, tem muita coisa que eu preciso mudar, né? Muita coisa que eu quero estar agregando na cafeteria, mas já é um lugarzinho que eu sinto que é mais aconchegante, de você sentar, tomar um café, né? E o meu maior desafio foi a questão não falo a mão de obra em si para montar, mas os utensílios, os detalhes, sabe? Porque muita coisa eu não encontro aqui, então eu tenho que estar pedindo de fora. Então, para mim, esse foi o maior desafio, está sendo o maior desafio para mim trazer para a cafeteria. E a questão do cardápio? O cardápio foi algo que eu já fui trazendo também de fora, algumas coisas que eu consumi lá, né? E aí eu fui agregando, vendo o que realmente precisa. Tem algumas coisas que a gente já vê em outros locais, sim, só que eu tento servir de uma maneira diferente do que o povo já serve. E em questão, assim, financeira, né? Foi muito complicado? Ou você, assim, já tinha uma reserva, né? Porque às vezes as pessoas também querem iniciar seus negócios, né? E aí tem essa questão, né? Que fica... Que é o mais difícil, né, gente? Não, porque é a questão do investimento, porque você vai começar alguma coisa e aí você vai ter que investir muito. Sim. E aí, aos poucos, é que vai vindo o retorno, né? Sim. E aí tem a questão da paciência para ver a coisa deslanchar, né? Quem acompanha as suas redes viu aqui o processo que foi chegando a essas mesas aqui, né? Devagarzinho. Os materiais, né? Então, como foi para você também lidar com essa questão, né? Não, assim, na verdade, não vou falar que foi tranquilo, né, gente? Uhum. Foi um pouquinho desafiador também, porque na minha cabeça era um valor, e quando eu fui ver já era totalmente diferente, né? Porque, querendo ou não, você precisa de maquinários que são mais caros, né? Só que é aquele negócio, como eu falei, comece com o que você tem. Nunca espere a oportunidade, não comece... eu vou esperar o maquinário perfeito. Não existe isso, entendeu? Você tem que começar. Comece com o que você pode, com o que você tem. E você vai se achando, você vai se descobrindo naquilo dali, entendeu? E paciência, porque se você não tiver paciência, tem dia que é bom, tem dia que não, tem dia que a gente amanhece, né, que aquele dia, hoje não tô muito afim, mas você precisa ir, entendeu? Então, assim, ter muita paciência. E, financeiramente, é muita questão relativa do que você quer agregar dentro do seu negócio, né? Então, hoje eu preciso agregar outras coisas que a própria cafeteria em si, ela vai se colocando aqui dentro, entendeu? Mas é basicamente isso mesmo, é começar com o que você tem. E como é que você define o público-alvo aqui do seu bistrô e cafeteria, né? Considerando aí as experiências que você já teve com vendas, né? Os frequentadores, né? As pessoas que vêm aqui... Já tem aqueles que vêm aqui com frequência. Já. Tô com 2 semanas, mas eu já tenho os meus clientes fiéis, tá, gente? Inclusive, eu tenho clientes que eram clientes meus de carros, tá? Então, tem sim. De outra cidade, inclusive, vieram de outra cidade, já vieram aqui. Mas, assim, já tem os clientes fiéis aí, com certeza. 2 semanas, graças a Deus. E Deus vem mandando só clientes novos. Cada dia que passa, a cafeteria tá ficando mais conhecida, né? E é um prazer para mim receber todo mundo aqui. Fico muito feliz, muito grata, porque é um cantinho que foi muito bem pensado, muito, né, estudado, analisado para receber cada cliente, né? A gente vai estudando o que um cliente gosta, o que o cliente não gosta, o que eu deixo no cardápio, o que eu não deixo, o que mais sai, o que não sai, sabe? Mas, assim, é um conjunto, né, na verdade, porque não só além de eu ter sido, né, vendedora e tal, mas é aquela questão, William, é atendimento. Hoje a gente precisa muito, a gente necessita muito de bons atendimentos. A gente sabe que hoje está muito precário, né? A gente chega nos lugares, essas pessoas só querem vender.
Então, não pensa no bom atendimento. Imagina se eu não tivesse tido bom atendimento lá atrás, né? Sim. Você acha que aqueles clientes meus viriam? Não viria. Mas, graças a Deus, vieram e estão vindo. Então, isso contou muito. E qual, assim, os momentos do dia que assim, o movimento é um pouquinho maior, um pouquinho menor? Como é que tá? É sendo? muito relativo do dia. No início do dia, como é que é? Tem dia que de manhã é bem já movimentado, tem dia que já à tarde já é mais movimentado. Eu acho que é muito questão do clima. Por exemplo, o dia que tá bastante quente mesmo, né? À tarde é bem movimentado, principalmente pelos cafés gelados, que é uma novidade na cidade que não tem. Então, querendo ou não, para quem é apaixonado por café, é uma oportunidade muito boa. Porque a gente não vende só o café gelado, né? Continuo com os cremes de açaí, mas isso é muito relativo. Tem dia que é do dia até na hora de fechar a loucura. E qual é o diferencial vários pontos que você destacou aí já mostram essa questão de diferencial do seu negócio, né? Mas em relação a outros estabelecimentos aqui de Xinguara que vendem produtos semelhantes ao seu, né? Acha que o diferencial seria a mesma questão da proposta que você está trazendo? Também. De cafeteria? Também, porque na verdade eu sou a segunda, eu acho, se eu não me engano, mas a primeira não vende basicamente a mesma coisa. É mais voltado, acho que, para uma panificadora, posso se dizer eles, né? Eu não, eu já sou voltado mais para a cafeteria em si. Mas eu creio que o meu diferencial hoje aqui dentro da cidade, não só pelo fato de ser uma cafeteria, porque não tem alguns produtos que eu trabalho, né, que não tem, a forma que a gente apresenta também. E o principal de tudo seria os meus cafés gelados mesmo, que são as inspirações de Londres, Estados Unidos, Inglaterra, aí, né, vários países fora que eu busco esse conhecimento e vou agregando aqui dentro. E quais são as estratégias que você vem utilizando aí na questão da divulgação, né? E para atrair os clientes e fidelizar? Já tem aqueles que já lhe conhecem, né? De outros locais, e aí vem aqui, mas com certeza você deve estar aí fazendo um trabalho de divulgação para chamar mais gente, né? Eita, William, vou te falar a verdade. Pior que não ainda. Tu acredita? Gente, eu tô com 2 semanas, hoje eu tava até comentando com o rapaz, conversando sobre a questão de fazer essa divulgação. Eu não fiz nenhuma divulgação ainda, a não ser as redes sociais, o Instagram mesmo da loja, né, da cafeteria que eu fico movimentando, o meu também, e o número que eu já utilizava anteriormente, né? E as pessoas mesmo, na verdade, o boca a boca. Eu falo que é o boca a boca por enquanto, mas divulgação mesmo, assim, de carro, de som, Instagram, esses trem, não fiz ainda. Mas pretendo fazer, né, gente? Tô precisando ser conhecida já de novo. Nessa o povo conhecer a cafeteria, tá? Precisa conhecer. Conhecer você nessa outra faceta, né? Essa outra versão aí, ó. Inclusive é até interessante, né, pensar, você que ficou por tanto tempo, né, trabalhando com venda de carro, num outro ambiente totalmente diferente desse, até para mim que vim aqui visitar, porque é a primeira vez que eu venho aqui, ser bem diferente ver a Suzana fora desse outro universo. É porque eu tava sendo, né, conhecida, tipo assim, questão dos veículos, foi uma experiência muito boa, muito boa. Não só porque eu conheci pessoas, né? Mas eu acho que você precisa aprender de tudo um pouco, literalmente. E eu sempre fui um tipo de pessoa que eu sempre gostei de aprender e não tenho medo de desafio, de maneira nenhuma. Tanto que a cafeteria é um desafio, né? Tá sendo um desafio para mim também, porque eu tô aprendendo, como eu falei. Mas, assim, é um pouquinho diferente, né? Ver a Suzana lá atrás, que era uma vendedora de carro focada para mulheres, e hoje é uma empreendedora no ramo de cafeteria, né? De alimentação, que aqui eu não foco só no público, aqui eu foco geral, né? É para todo mundo, é para criança, é para o adulto, é para o homem, é para a mulher, é para todo mundo. Aqui a gente atende todo mundo. E para a gente encerrar aqui o nosso papo, né? Que conselho que você dá para quem quer começar um negócio do zero? Você já falou um pouco sobre isso, né? E está pensando também em se reinventar, que é o que aconteceu com você e que eu acabei de comentar, né? Literalmente, gente. Porque assim, as pessoas pensam assim,
ser CLT. Eu não vou falar que foi ruim jamais, porque foi uma experiência muito boa, como eu falei. Só que, querendo ou não, às vezes você se acomoda um pouco, né? Pelo salário e tal. Então, você não quer sair daquela zona de conforto. E, como eu falei, eu não sou uma pessoa que eu gosto muito da zona de conforto. Eu gosto sempre de estar me reinventando, né? Então, isso faz a diferença. Mas, assim, o conselho que eu deixo hoje, William, para quem quer começar do zero, basicamente. Porque eu falo que eu comecei do zero, né? Porque eu estava numa estrutura, eu tinha uma estabilidade, querendo ou não. Sim. Eu saí daquilo dali, eu saí aqui em novembro, foi em novembro que eu saí, e eu comecei a cafeteria mês de janeiro. Então, basicamente, quase 2 meses aí parada, né? E procurando realmente, para mim, fazer alguma coisa quando eu decidi a questão da cafeteria. Mas, assim, ver o que você realmente quer, você deseja, procurar um alvo, assim, um ramo que você goste, porque não adianta você mexer com algo que você não gosta. Eu mexo com a cafeteria porque realmente eu gosto também, né? Uhum. Então, são ramos diferentes. Roupa com cafeteria é diferente? Mas eu gosto dos dois. Então, são 2 coisas que eu me identifico bastante e eu gosto muito, né? Então, assim, se identificar com algo que você gosta, procurar conhecimento naquilo que você gosta também e realmente correr atrás. Persistir no sonho, sabe? Tem hora que eu paro e penso assim, cara, a gente teve uma entrevista, né, e eu sendo CLT, e eu falei questão da minha loja de roupa, sim, que é só no online. Uhum. Que quando eu saí, eu falei que eu queria montar minha loja de roupa, mas mudou totalmente os meus planos. Mas assim, cara, começa, não espera o momento certo, não espera a hora certa, não existe o momento certo, não existe a hora certa. Eu vejo muito vídeo de pessoas que estão começando em empreendedorismo também, sem nada, literalmente. Tem gente que começa a estar com a conta zerada, literalmente, mas vai lá com a cara e com a coragem. Então é isso, persistência, achar o ramo certo que você deseja, se identifica com o produto que você quer trabalhar, porque se você não se identificar, não compensa. Tipo assim, perca de tempo, eu acho que você tem que se identificar com aquilo, né? E realmente persistir naquilo. Nenhum começo é fácil, gente. Nenhum começo. Todo começo ele é desafiador, tanto para o CLT como para o empreendedorismo. Mas começa. Só isso. Inclusive, você acabou de citar aí a questão de procurar o produto que se identifique, né? Porque às vezes, o que a gente estava falando aqui antes da entrevista, né? Você pode pensar assim, eu vou fazer tal coisa porque eu sei que aquela coisa, tipo assim, a gente vê o retorno rápido. Por exemplo, você está falando de alimentação, né? Alimentação, assim, eu vou vender comida porque comida sai mais rápido. Mas a questão, tipo assim, pode ser que a pessoa não tenha tato para isso. Assim, uma questão de mexer com comida, né? Diretamente. Porque assim, além de eu gostar do atendimento, eu também faço parte ali, né, na parte dos preparos de algumas coisas, porque eu me identifico. E assim, nunca pense na questão do retorno, porque ele vem com o passar dos dias, do tempo, não sei. Cada ramo é diferente, né? Cada ramo que você vai trabalhar, ele vem com um retorno diferente, isso é fato. Só que assim, não pense porque tá dando certo para uma pessoa, dá certo para você. Sim. Você tem que pensar o que você gosta de fazer, né? Porque as pessoas hoje é muito... mas deu certo pro fulano, eu vou fazer também, dá certo pra mim. Mas às vezes você não tem um dom. Você não tem um dom da cozinha, você não tem um dom de administrar, você não tem um dom da venda. Então, você tem que procurar realmente qual que é o seu dom. O que você gosta de fazer? O que você se identifica para aquilo dar certo? Entendeu? Porque não é fácil, gente. É muito desafiador você começar um negócio do zero, sem você basicamente saber de quase nada, né? Tem gente que espera um momento... eu vou saber de tudo para me começar. Não. Você não precisa, mas você tem que ter um pouco de conhecimento, né? Então, assim, realmente não ver, igual eu falo, que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Só que não é, sim. Você não sabe o perrengue que ele passa. É desafiador, por isso que eu falo. No começo, né, tudo é mil maravilha, lindo. Mas quem tá lá fora, quem tá do lado de dentro, vê tudo, realmente é desafiador, é muita coisa, entendeu? Aí, às vezes, a pessoa vê se daqui 3, 4 anos você tá lá super bem, você trocou de carro, você comprou uma casa. Nossa, eu vou mexer com isso também. Mas você não sabe o que é que o fulano passou lá no começo. Lá no começo foi difícil. Muitas noites sem dormir, acordando cedo e por aí vai. Exatamente.
Então, Suzana, eu queria agradecer mais uma vez aqui pela participação no podcast, está contando agora um pouco da sua história e desse empreendimento que você está começando, né? Como já foi destacado aí. E a gente deixa, no caso, né, a gente não está no Radar em Foco com um tema específico, mas estamos tratando da pessoa em si, né? Então a gente sempre deixa nesse espaço a palavra para que o convidado divulgue o seu negócio, o seu serviço, os contatos, enfim, para aqueles que quiserem, né? No seu caso aqui, de vir aqui, de provar, né, o que você produz, enfim. Então eu deixo esse espaço para você fazer a sua divulgação, né? Número de WhatsApp, rede social, o endereço onde você está localizado, né? Então fica o espaço aí para você. Ó, convido vocês a vir conhecer o nosso espaço aqui na Cafeteria e Bistrô Aromas. Ficamos localizados aqui na Rua 6, esquina com a Guajajara, no setor Itamaraty. Também temos o Instagram da cafeteria, que é cafeteria e bistrô.aromas, tá? Lá no Instagram, né, da cafeteria, tem o link do nosso WhatsApp, que você vai ser direcionado para o atendimento, que inclusive é eu que atendo, tá bom? Tiro todas as suas dúvidas, mando o cardápio também. Fazemos entrega também, né? Temos a parte do delivery. Mas eu te convido para você vir conhecer o nosso espaço aqui. A gente fica de segunda a domingo, de 6h30 da manhã até as 7 da noite, né? Lá a gente colocou até 9, William, mas assim, tem a questão muito da mão de obra, né? Inclusive, sofrendo um pouquinho a questão da mão de obra, que tá difícil, mas a gente fica até as 7. Então, eu te convido a vir tomar um café, conhecer o nosso espaço. A gente trabalha com parte de doces, tortas, salgados também. E o nosso diferencial aí, que são os nossos café gelado, tá? Se você tem aquela vontade, como eu, de provar aqueles cafés gelados lá de Londres, a oportunidade está agora. É só você vir na Cafeteria e Bistrô Aromas que você vai estar provando esses cafés, viu? Ó, e eu deixo convite para vocês. Vem conhecer nosso espaço. Qualquer dúvida, é só ir no WhatsApp que eu tiro para vocês. Tá certo. Então, você que nos acompanha no YouTube, eu peço que você se inscreva, curta e compartilhe essa entrevista, esse episódio, para ajudar a espalhar a mensagem, a história da Suzana aqui mais uma vez, né? Divulgar aí também o trabalho dela, né? Que ela está desenvolvendo, trazendo esse conceito, né? Aqui para a cidade de Xinguara, né? E siga o Radar, @Radar Xinguara no Instagram para acompanhar todos os nossos conteúdos. Eu agradeço pela audiência de todos e até breve. Tchau, tchau. Radar Xinguara.